Olá, pessoal. Então, nessa aula de superfícies parametrizadas, a gente vai ver derivadas parciais. Então, isso está relacionado com essa definição que a gente já viu, que é a definição de curva de parâmetro constante. E aqui está a nossa definição de derivada parcial. Então, suponha que a gente tem uma função R, vetorial de duas variáveis, parametrização de uma superfície. A derivada parcial, as derivadas parciais dessa função, a gente vai definir de maneira bem parecida com aquela de cálculo 2. Então, o que acontece quando a gente deriva parcialmente em relação a U? Essa derivada parcial, ela é definida através de um limite, como normalmente a gente vê em cálculo diferencial. Como a gente está derivando em relação a U, a gente vai considerar a nossa outra variável constante. Então, vocês reparem que aqui, V igual a V0 está fixo. A variável que a gente está realmente criando, né, uma variação aqui de comprimento H no domínio, é desde U igual ao zero até o zero mais H. Então, a gente faz esse quociente como de maneira bem análoga ao que a gente já viu em termos de definição de derivada parcial, mas a gente faz essa diferença mantendo V igual a V0 fixo. Então, o que isso significa numa parametrização de superfície? A parametrização de uma superfície ela tem essa forma, né, em que x, y e z são funções dessas duas variáveis U e V. Quando a gente fixa V igual a um certo valor, vamos supor que seja 1, você passa a ter x, y e z como funções de uma única variável, que a gente está chamando de U. E quando a gente coloca as três variáveis de R3, x, y e z, como funções de uma variável que aqui a gente está chamando U, a gente obtém uma curva. Essa é a curva C, que a gente obtém quando fixa V igual a um valor qualquer, nesse caso, 1. E o que a gente obteve é uma parametrização, que eu vou chamar de RT, só para ser diferente dessa. Então, é algo que depende apenas da variável U, mas é bem parecido com aquele esquema que a gente sempre teve, lá em curvas parametrizadas, de uma função vetorial de uma variável só, a parametrização de uma curva. Então, isso é o que a gente tem na definição de curva de parâmetro constante. Quando a gente fixa V igual a V0, ou V igual a 1, a gente obtém uma curva parametrizada, algo que depende de apenas uma variável. Está aqui a descrição dessa curva da parametrização dela. E o que significa essa derivada parcial? Quando a gente fixa V igual a V0, a gente obtém a curva correspondente, que aqui no plot está destacada em azul. E quando você deriva em relação a U, que é a variável que resta, depois de ter fixado V, você está calculando simplesmente a derivada dessa curva que a gente obteve quando fixou V. Então, a derivada parcial em relação a U corresponde à derivada da curva parametrizada que você obtém quando fixa a outra variável, que é V. E, continuando com o raciocínio, a derivada parcial em relação a V, ela é feita mantendo U igual ao zero constante. Reparem aqui que U é igual ao zero permanece constante nos dois termos. E a gente cria uma variação de comprimento H na variável V. Então, o que acontece quando a gente fixa U igual ao zero? Quando a gente fixa U igual ao zero, a gente obtém uma curva, a curva de parâmetro constante, U igual ao zero, que aqui no plot está destacada em vermelho. E aí, quando a gente fixa U igual ao zero e deriva a função de V que a gente obtém, o que a gente está fazendo é a derivada dessa curva parametrizada, que está destacada em vermelho. Então, colocando um exemplo, uma parametrização que a gente já viu, lá no exemplo 6.2, a gente viu uma parametrização de um cilindro, em coordenadas cilíndricas, que é essa aqui. Então, como é que fica esse nosso raciocínio? A gente viu que a gente fixa, né, na definição de derivada parcial, um dos parâmetros igual a um valor qualquer. Então, vamos supor que a gente está fixando θ igual a π sobre 4,
que a gente obtém quando a gente fixa θ igual a π sobre 4? A gente vai obter x é igual a r, que multiplica o cosseno de θ, que nesse caso vai ser π sobre 2, certo? Perdão, raiz de 2 sobre 2. Y vai ser igual a r seno θ, onde θ é igual a π sobre 4. Então, r igual a raiz de 2 sobre 2. E z com θ igual a π sobre 4, a gente não tem nenhuma. A gente continua tendo a mesma expressão, já que z não depende de θ. Então, o que a gente obteve? A gente obteve x, y e z como funções da mesma variável r. É uma situação bem semelhante com aquela de curvas parametrizadas. E para tentar deixar isso mais claro, vamos supor que a gente está substituindo essa variável r, vamos substituir essa variável r por t, que é aquela variável que a gente usava normalmente para o domínio, para a variável independente, lá em curvas parametrizadas. Quando a gente coloca r igual a t, a gente vai ter o que aqui? Raiz de 2 sobre 2 vezes t na coordenada x. Raiz de 2 sobre 2 vezes t na coordenada y, e aqui 3 menos t ao quadrado na variável z. Essa aqui é a parametrização de uma curva, de R3. Então, quando a gente fixa θ igual a π sobre 4 e deriva o que a gente obtém em relação a R, o que a gente está fazendo é a derivada dessa curva parametrizada. E o que é a derivada de uma curva parametrizada? Isso aí fornece um vetor tangente à curva no ponto correspondente. E esse é o significado de uma derivada parcial da parametrização de uma superfície. Então, leiam as notas de aula e façam os exercícios propostos, mas o cálculo de derivadas parciais ele é bem análogo àquele de cálculo 2. A gente não precisa fazer essa substituição primeiro, para depois derivar parcialmente em relação a R. A gente pode, na hora de derivar em relação a R, pensar que θ é constante. Então, a gente deriva em relação a R, pensa que θ é constante e repete esse processo para cada uma das três funções das equações paramétricas, né? Cada uma das equações paramétricas da superfície.